que vamos fazer nossa oração, mas Deus quer falar conosco através da palavra. Vamos orar. Amado Deus, eterno e poderoso Pai, te louvamos por tua palavra. Que peço perdão pelos meus pecados, abençoe meus erros, e que possamos, ó Deus Senhor da glória, ouvir, ó Pai, a tua voz através da tua palavra. Abençoa aqueles que estão aqui que vieram, Pai, para se alimentar contigo. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14, o último versículo do capítulo 13. Assim, amigo. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tinha. Por isso, assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto ele tinha. Sabe, irmão, que Deus ele quer falar nos nossos corações hoje da importância da presença de Deus na nossa vida. Da importância da presença de Deus na nossa vida. Eu falei agora aqui na oferta que o próprio Deus falou: sem mim nada podeis fazer. E se eu não posso fazer nada sem Ele, eu preciso da presença dEle. E aí a Bíblia fala que a arca que representava a presença de Deus ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha foi abençoado por Deus. Então, eu tenho que entender a necessidade de eu ter a presença de Deus. A necessidade de eu buscar a presença de Deus. E aí a primeira pergunta é: como é que eu consigo ter na minha vida a presença de Deus? Era de boca não. Uma vez eu fui evangelizar, aí na mesa do bar estava um cara que não aguentava nem ficar de pé, trêbado, cara, trêbado. O cara falou assim: eu tenho Deus no meu coração, eu tenho Deus na minha vida, Deus é comigo, não sei o quê. E nome de boca não adianta. De boca não adianta, negócio de boca, o diabo está gargalhado. De boca é mole. Existe uma maneira de eu ter a presença de Deus. Existe uma maneira. Eu já vi gente onde para mim foi minha faculdade da libertação, no lugar de Saracuna, eu fiquei 4 anos ali, de frente ao trabalho, onde era legiões de demônio, e tinha gente que era expulsão de demônio, o diabo ia, tipo, o diabo falou assim: você, aqui na igreja mesmo, lá em Rocha Miranda, a igreja cheia, lotada, a gente, na roda, a menina manifestou, aí um evangelista que tinha lá comigo lá,
Ele botou a mão na garota assim, que ela manifestada. A garota virou a cara, olhou para ele e falou assim: deixa ele me expulsar. Sabe o que eu fiz? Eu larguei. Deixei. O bicho falou assim: você vai me expulsar. Você está na minha mão. Sabe por quê? Porque ele até era um de Deus. Ele até não era um cara de pecado não. Mas acontece que ele falava contigo, parecia um malandro que tinha sido escondido. Aí ele falava, não sei o que, qual é, rapaz? Eu mostro o laço. Eu falei para ele, ele já não quer de nada, mas rapaz, para com isso. Isso é a boca do diabo. Eu estou falando de igual bandido. Larga isso. Transforma isso na tua vida. Aí o diabo, quando veio falar com ele, ele falou assim: eu estou contigo na tua boca, rapaz. Se é mó esculacho, toda a gente que ele falava, o demônio falou. Aí eu falei assim: onde é que está tua mulher? A mulher dele tinha acabado de largar ele e vai morar com a mulher. Aí ele falou assim: onde é que está teu filho mais velho? O filho mais velho dele de 20 anos, na época, estava preso na cadeia. Aí eu falei assim: agora teu filho de 10 anos está fazendo o quê? O filho de 10 anos dele estava roubando tudo na rua. Aí eu falei: a tua família está toda na tua mão, está na minha mão. Nesse é bobo. Tu não vai me expulsar daqui não. Então, aí depois do diabo esculachar com ele, aí ele virou para ele e falou assim: vem pastor, vai assumir aí. Aí o diabo gargalhou e falou assim: ué, tu não é o brabo? Me expulsa aí, tu não é o cara, que não sei o quê. Aí eu cheguei lá, acabei em nome de Jesus expulsando aquele demônio. Mas por que eu falo isso? Porque eu tenho que entender que não é de boa que se consegue isso não. Não é de boa que se consegue isso não. Eu tenho que entender como é que eu faço para trazer a presença de Deus para a minha vida. Porque eu tenho que ter atitude para isso. Então, eu tenho que saber que quando eu pego a Bíblia para ler, eu estou trazendo a presença de Deus para a minha vida. Quando eu estou orando, eu estou trazendo a presença de Deus para a minha vida. Quando eu estou jejuando, eu estou trazendo a presença de Deus para a minha vida. Quando eu estou na igreja, quando eu estou frequentando os cultos, eu estou trazendo a presença de Deus para a minha vida. Existem umas regras, existem uns passos que tem que ser tomado para que eu consiga ter a presença de Deus na minha vida e que eu consiga ter vitória e eu consiga ter uma vida abençoada por Deus. Porque ser abençoado, todo mundo quer. Eu estava falando isso para o meu filho outro dia. De um cara que, ele tem uma conversa com ela, mas de um cara que estava bem, tinha dinheiro, estava bem na vida e tal. Aí dava um pouco, esse cara tá bem e tal, cresceu. Aí eu falando, meu filho, coisa que acontece? Você só vê o que o cara está hoje. Eu vou te contar a história de José. José, com 17 anos, foi perseguido. Você imagina o que é você ser desprezado pela família. José foi desprezado pela família, rejeitado pela família. Foi vendido como escravo pelos irmãos. Foi parar na casa de alguém muito poderoso. Ali ele vai parar num cárcere, vai ser preso. José passa o pão que o diabo amassou. Manda para o João, manda meu filho. Agora, quem viu ele lá no topo, abaixo somente de Faraó, mandando e desmandando, muita gente está falando: caramba, esse cara chegou muito. Rapaz, como eu queria ser ele. Como eu queria ser ele.
mas não paga um preço, mas não passa por alguma gota. Se pisar no pé já está chiando da desgraça. Mas está vendo o cara lá em cima, mas encarando. Falei para o meu filho, duvido se naquela época não teve gente que falou, não teve gente que invejou. Poxa, José não era nada, era escravo, chegou aqui do nada, ele chegou, ó, está mandando e desmandando, está cheio de dinheiro, todo mundo passando fome, ele comendo um pão melhor. Mas vai ver o que esse cara passou desde a sua adolescência, vai lá ver o que ele viveu para chegar onde chegou. Então, irmão, às vezes nós temos a nossa vida equilibrada, nós temos a nossa vida abençoada, mas ninguém sabe o preço que a gente paga para isso. O preço que a gente paga para ter uma vida de equilíbrio, para ter uma vida abençoada, para conseguir conquistar. Ninguém sabe. E aí, existem os passos que nós temos que dar para conseguir ter essa presença que ficou na casa do Obed-Edom e fez ele, a casa dele, a família dele abençoada. E eu tenho que entender que eu preciso dessa presença na minha vida, porque eu não tenho como viver sem ela. Viver sem essa presença é loucura. Viver sem essa presença é fundo do poço, irmão. É fundo do poço. E eu vejo, hoje eu achei que eu fiquei velho, eu fiquei muito chorando. Então, às vezes eu vejo reportagem e tal, eu fico chorando certo. Aí eu vi a reportagem, estava vendo aquele Tino Júnior, e aí de repente o Júnior, alguém mandou para ele um vídeo de um rapaz que está vendendo pizza na praia do Recreio. E pizza a lenha, o cara faz na lenha. Imagina, são sol de 40 graus, o cara assando pizza na lenha. Deve ser gostosinho, mas esse rapaz, ele viralizou, né? Aí ele tinha 100 e poucos seguidores. O Tino Júnior falou o nome dele, anunciou a pizza dele, aí falou assim, ó, começa a seguir esse rapaz agora, vamos lá, todo mundo seguindo ele e tal. E o cara passou 30 mil em 5 minutos. Só que aí eu fui ver, né, a rede social do rapaz, só fala de Deus. Aí ele falou assim, poxa, sabe, Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Eu sabia que uma hora alguma coisa ia acontecer na minha vida. Alguma coisa ia acontecer na minha vida. E aí o que acontece? O rapaz já está fazendo propaganda de suprimento. Isso que uns 2 anos atrás. Hoje eu vi lá na rede social, está ele fazendo propaganda de suprimento de academia. Magrinho da pizza no rapaz. Então assim, e ele só fala de Deus. Aí a menina falou assim, poxa, olha, eu estou diferente de você, eu vi uma pessoa comunicando, eu não é você, porque eu tenho depressão, eu estou com a minha vida no fundo do poço, pô, eu vi você vencer, pô, eu vi o que Deus fez com a vida. Aí lá no post dele fala assim, ele faz um vídeo, né, falando, olha, nós temos que entender que Jesus é o centro da nossa vida. Um dia que você entender isso, a depressão vai para o fim. Um dia que você entender que Jesus é o centro da tua vida, tudo vai mudar. Porque não tem doença certa, não tem mal certo, não tem problema certo. E aí ele está falando que vai aumentar, que depois do carnaval já vai abrir uma franquia. Até 2 dias atrás, o cara está vendendo com a carrocinha, pizza na lenha, sem perspectiva nenhuma de nada. Era só sobreviver para comprar a sua comida. Hoje,
Ele está falando que ele vai aumentar, que ele vai crescer, que ele vai contratar. Tinha um cara perguntando por que está para você, tem como você ter um vendedor? Ele falou: depois do carnaval vai vir coisa boa aí, coisa nova. Sabe o nome disso? Presença de Deus. Presença de Deus. Se nós fizermos a nossa parte de buscar, de viver a Deus, de estar afirmado, orar, ler a palavra, se eu fizer a minha parte, 1 hora, alguma coisa acontece. Mesmo sem perspectiva nenhuma. Um rapaz que você vê a casa dele, vai quando ele faz os vídeos lá, uma casa pobre, humilde. Você vê que é com dificuldade. A lenha dele é ripa de caixote de madeira. É com dificuldade. Mas teve uma hora, e é engraçado que ele estava trabalhando quando o Tio Júnior fez essa propaganda dele, ele nem viu. Aí ele falou assim: pô, minha família começou a pensar, eu estava fazendo pizza aqui, eu estava trabalhando e não vi. Aí o Tio Júnior ligou para ele, não atendeu porque ele está trabalhando. Mas as coisas aconteceram, irmãos. Às vezes esse rapaz certamente já mudou. Já mudou. Uma pessoa sem perspectiva. Mas eu vi os vídeos dele na rede social dele, eu via ele sempre falando de Jesus. Ele sempre falando de Deus. Com 100 seguidores, não tinha quase ninguém, coitado, mas estava ali falando de Deus. Aquelas 100 pessoas que eu vi ele falar de Deus. Aí hoje ele está falando de Deus para um pouquinho mais de gente. Até onde eu vi está com 30 mil. Até onde eu vi. Hoje vai saber quanto é que está. Então assim, a diferença que a presença de Deus faz na vida de uma pessoa. A diferença na nossa vida é Deus. Enquanto tem gente com estudo, enquanto tem gente com dinheiro, que não consegue vencer. Tem gente que tem condição, tem gente que tem estudo, mas não consegue vencer. Por quê? Porque Jesus é o centro. Ele é o centro. O que faz é errado. São de gente. Perde dinheiro, manda dinheiro fora. Por quê? Está fazendo ser Jesus, irmão. Porque o diabo dá meu pai, minha família, era macumbeiro. Muito macumbeiro. Porque eu obedeci quando era criança, não desejo para ninguém. Eu odiava macumba. Sempre odiei. Tanto quando eu fiz a tal da primeira comunhão na igreja católica, eu podia pedir um carro zero, mesmo tendo 12 anos na comunidade. Eu não vi uma família que tinha dinheiro. Eu podia pedir o que eu quisesse para me dar. Eu não pedi nada, eu pedi somente que meu pai parasse de uma conta. Aí meu pai parou de uma conta, então eu pedi para parar de uma conta. Eu odiava aquele lugar. Odiava. Era horrível. Mas, o que acontece? Minha família era uma família. Meu pai tinha dinheiro para burro. Sabe o que aconteceu quando meu pai morreu? Perdeu um burro. Sabe por quê? O diabo dá na mochila. O diabo tira uma forma cruel, que te deixa na miséria, no fundo do poço. Com Deus não é assim não, irmão. Deus é perfeição. O que Ele dá é perfeito. O que Ele faz é perfeito. Então a nossa parte é nós buscarmos a presença de Deus. Que você se empenhe em ter a presença de Deus. Tem muita gente que quer ter muita coisa, mas esquece a presença de Deus. Isso acontece, essa gente que quer muita coisa acaba não tendo nada. Porque o principal não tem, que é a presença de Deus. Que nós possamos, hoje até que eu não venho mais, que nós possamos buscar a presença de Deus. Porque é ela que vai fazer parte da tua vida, vai fazer
diferença na tua vida. É ela que vai fazer você uma pessoa vitoriosa. E vitoriosa não é porque está cheio de dinheiro, não. Vitorioso é muito além do que ter dinheiro. Tem muita gente que é vitoriosa agora num barraco de madeira. Muita gente. Muita gente que é vitoriosa num barraco de madeira. Porque às vezes tem uma parte que o seu filho não tem. Isso é uma verdade. Tem às vezes alegria que uma pessoa tem dinheiro para comprar um carro zero, não tem. Então, busque a presença. Stop. Vamos agora marchar um pouquinho nas mãos.